Vamos agora à mensagem da Palavra de Deus com o título A Verdade vos libertará. João capítulo 8, versículos 31 a 36. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Prezados ouvintes, há na Bíblia uma interrogação feita por Pôncio Pilatos quando estava julgando a Jesus. E na conversa que ele manteve por alguns minutos com o Senhor Jesus, ele lançou uma pergunta para Jesus: que é a verdade? Isso está em João 18, versículo 38. E ele não sabia que estava diante de quem era a verdade. 14 de João, versículo 6, Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, os humanos precisam de alguém que ajude para que eles possam conhecer a verdade. E Jesus se declara como esta verdade: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então nós, seres humanos, às vezes andamos, como diz o texto bíblico, como ovelhas sem pastor, sem uma direção certa em nossa vida, procurando descobrir aquilo que constitui a verdade para que nós venhamos a crer. E às vezes surge uma pergunta: tantas religiões, como é que eu vou saber qual é a verdadeira para que eu possa segui-la? Nós temos a pessoa do Senhor Jesus Cristo e nós temos o seu Evangelho, 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. E nós vamos encontrar no 4º evangelho, na chamada oração sacerdotal de Jesus, João 17:17, falando a respeito dos seus seguidores, ele pediu ao Pai, dizendo: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, quando Jesus falou sobre a verdade, ele não estava falando sobre uma vaga abstração, ele estava falando de algo mais definido. Então ele definiu a verdade como sendo ele próprio através dos ensinos que ele deixou para nós. Então a palavra de Deus é verdadeira, independentemente do fato de eu concordar com isso ou de alguém que me ouve rejeitar e contestar. Deus não pede sua opinião para saber se nós concordamos ou não que a sua palavra seja a verdade. Ele faz a declaração e nós ficamos na disposição de aceitar ou recusar. Diz o texto bíblico em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito
e perfeitamente instruído para toda boa obra. E o apóstolo Paulo, então, quando escreveu estas palavras, ele disse que a sua palavra não era baseada em fundamentos de conhecimentos humanos, mas em revelação de Deus. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito pesquisa todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as coisas espirituais. Então Deus revelou a verdade como certa e absoluta. Deus não nos deu meramente ideias subjetivas para serem moldadas de modo a se ajustarem às nossas situações. Ele não aprova distorções ou modificações da Bíblia para que se ajustem aos nossos caprichos. Deus certamente não nos deixou num mar de dúvidas onde nada podemos saber com certeza. E encontramos então, no capítulo 30 do livro de Provérbios, a seguinte declaração: toda palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. Nada acrescentes às suas palavras, para que te não repreenda e não sejas achado mentiroso. Embora essa prevenção da parte de Deus nada lhe acrescentes, e ainda encontremos mais no livro do Apocalipse, capítulo 22, uma recomendação expressa para que ninguém acrescente nada às palavras do livro de Deus. Nós sabemos que hoje existem pessoas que fazem esses acréscimos e até tiram livros da Bíblia. Você sabia que os marcionitas só aceitam 14 livros da Bíblia Sagrada, que são as epístolas do apóstolo Paulo? A Bíblia tem 66 livros e resolveu este grupo religioso tirar todos os demais, fora 14 livros. Então diz a Bíblia o seguinte: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará também a sua parte da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Então há pessoas que às vezes no seu meio, o seu fundador é colocado como pessoa tão inspirada quanto os escritores da Bíblia. Nós sabemos que são 40 mais ou menos escritores da Bíblia, escreveram esses 66 livros. E há seitas religiosas que colocam o seu fundador como sendo aquele que é o único capaz de interpretar a Bíblia Sagrada, chegando ao desplante
de afirmar a Bíblia não foi feita para outro grupo religioso, senão para o nosso líder, ou os nossos líderes que se consideram únicos capazes de interpretar com correção a Bíblia Sagrada. Isso é um atrevimento à inspiração da Bíblia Sagrada. Por isso há essa prevenção, para que não estejamos no meio de pessoas que aprovam distorções, modificações das Escrituras, para que se ajustem aos seus princípios, às suas ideias. Imagine que no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 2, nós encontramos uma expressão: e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Essa palavra Espírito de Deus é a palavra hebraica ruach, que corresponde à palavra grega pneuma. Tem o mesmo sentido. Ora, alguém atrevidamente escreve numa Bíblia própria a força ativa de Deus, um tipo de energia em movimento, se movia sobre a face das águas para negar a personalidade do Espírito Santo, porque seus ensinos são nesse sentido. Então ajustam, alteram a Bíblia dentro dos seus conceitos religiosos. Só que nós encontramos no livro de João, capítulo 4, versículo 24, a palavra pneuma, espírito, empregada para Deus. Ora, seria justo traduzirmos Deus é uma força ativa, considerando que se ruach no hebraico tem o sentido de força ativa, e ela corresponde à palavra grega pneuma, e essa palavra pneuma aparece no Novo Testamento, escrito no grego, referindo-se a Deus o Pai. Então seria lógico, possível, admissível, traduzir que Deus não é uma pessoa, é uma força impessoal, uma força ativa. Então devemos escolher como responder a esta revelação de Deus. Nós podemos obedecê-la ou rejeitá-la. Temos a liberdade de aceitar tudo o que Deus disse ou somente as partes que nos interessam. Mas quando decidirmos como responder a ela, devemos lembrar de que nada o que fizemos irá mudar a veracidade das suas palavras. No Salmo 119, versículo 89, diz: para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. E Jesus declarou em Mateus 24, 35, céus e terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então nós dizemos, conhecereis a verdade. Jesus nos mostra a verdade como um objetivo. Quase que ele diz que ensinou e que podemos e devemos conhecer essa verdade. E nós então, como simples mortais, devemos ter a humildade de fazer como fizeram os bereanos quando viram Paulo chegar à sua cidade. Eles foram ouvir o apóstolo Paulo e diz o livro de Atos, capítulo 7, versículo 11, que eles foram examinar se aquilo que Paulo falava tinha consistência bíblica. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam uma palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Então queremos dizer, concluindo, meu prezado ouvinte, que as pessoas que escreveram o Novo Testamento e a Bíblia Sagrada, diz o apóstolo Pedro, foram homens
que inspirados foram pelo Espírito Santo. Diz ele, a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então você fica aí com a escolha. Conhecereis a verdade vos libertará. Esta verdade para nós é o próprio Jesus Cristo que veio a este mundo, morreu por nós, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, mandou que se pregasse o Evangelho, e o Evangelho que Jesus mandou pregar é o que Paulo afirmou em 1 Coríntios 15, 3 e 4. Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E o apóstolo Paulo teve a experiência desse Evangelho no caminho de Damasco. E ele escreve, esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então saiba, meu amigo, Evangelho de Cristo é poder de Deus para libertar. Se você se sente oprimido por alguma situação que você mesmo não tem coragem de sair dela, peça ajuda ao Senhor Jesus Cristo. Entregue sua vida a Ele. Venha ouvir a mensagem da palavra de Deus e você encontrará libertação, como milhares e milhões de pessoas no mundo alcançaram essa mudança de vida e a certeza de salvação, porque estão confiados na verdade única, Jesus Cristo. Como ele disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém.